pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson e esse é mais um programa Saberes em Casa para a EJA do Ciclo 2. Eu espero que todos e todas estejam muito bem, sejam muito bem-vindos, ok? No programa anterior nós falamos sobre as energias não renováveis, que são aquelas energias que não se renovam e podendo acabar em um curto espaço de tempo, né? Dependendo aí da velocidade da exploração, né, para criar essas energias. Hoje falaremos sobre outros tipos de energias, tá? Extraídas a partir de recursos naturais que têm o potencial de se renovar. Por isso elas são chamadas de energias renováveis, ok? Normalmente as energias renováveis são associadas a um conceito de uma energia limpa, pois elas liberam uma quantidade bem menor de poluentes e de gases que provocam o aquecimento global, ok? Bom, uma fonte dita limpa, né, não significa que não seja poluente, mas que é menos poluente, tá? Vamos apresentar aqui alguma dessas fontes, tá? Vamos começar pela fonte de energia que é mais usada aqui no Brasil, que é a energia produzida das usinas hidrelétricas, tá? Que utilizam a força do fluxo da água na sua produção. Para produzir eletricidade em uma usina hidrelétrica, é necessário que exista integração entre a vazão do rio e o desnível do terreno, né? E a quantidade de água disponível, ok? De forma resumida, a água que é armazenada no reservatório, ela é canalizada e conduzida para as grandes turbinas, né? O fluxo dessa água faz com que as turbinas girem e acione os geradores que irão produzir a eletricidade. Apesar de utilizar uma fonte de energia renovável para gerar a eletricidade, né, uma usina hidrelétrica, através de sua construção e uso, ela provoca impactos irreversíveis na região que for instalada, né? Devemos salientar aqui ainda que essa é a fonte de energia elétrica mais utilizada no Brasil. Agora, vamos falar dos ventos. Os ventos, eles são fontes de energia. Vocês sabiam disso? Chama energia eólica. É a geração de energia elétrica através da força dos ventos. Alguns parques eólicos são formados por equipamentos chamados aerogeradores. Aerogeradores. Uma espécie de catavento gigante, né? Composto por 3 hélices e estruturado por um material bem leve, que é facilmente deslocado pela força do vento. Quando os ventos circulam sobre a área em que estão aí os aerogeradores, começa a movimentar-se, eles começam a se movimentar, né? Fazendo girar também um gerador que se encontra dentro do equipamento. Esse instrumento tem a função de transformar essa movimentação circular, né, que é a energia mecânica, em eletricidade. O mesmo processo feito pela queda d'água nas turbinas, né, quando falamos de usinas hidrelétricas, ok? A energia produzida pelos parques eólicos, ela é direcionada para um transformador e depois para a rede de alta tensão, onde é conduzida para as subestações que têm a função de levar essa eletricidade toda até
as residências e demais localidades, né? Então chega até aqui na nossa casa, por exemplo. Agora preste atenção nas desvantagens da energia eólica, né? A poluição visual, a poluição sonora, impactos sobre a fauna, né? Por exemplo, dos pássaros, né? Variações na velocidade do vento, pois é. E as vantagens, né? Ela não emite gases, né? Não emite gases poluentes, nem gera resíduos, né? Os parques eólicos, eles podem ser utilizados para outras atividades. Possui uma relação custo-benefício muito positiva. Depois de falar de água, né, depois de falar da água e do vento como fonte de energia, vamos falar de outra importante fonte de energia renovável, que é o sol. A energia solar corresponde à energia proveniente da luz e do calor emitidos pelo Sol. Essa fonte de energia ela pode ser aproveitada de forma fotovoltaica ou térmica, gerando energia elétrica e térmica respectivamente. Mas como será que a energia solar se transforma em eletricidade? Já parou para pensar nisso? A energia solar fotovoltaica é uma dessas energias que converte a luz solar diretamente em eletricidade. Mas você deve estar perguntando como essas placas fazem chegar a luz na sua casa. Bom, a geração acontece nas células que são agrupadas em painéis, nos painéis fotovoltaicos, que são essas placas que você já deve ter visto em algum telhado, né? São aquelas plaquinhas, né, que puxam a luz, né? Quando bate o sol, ocorre uma reação química no interior dessas placas, né, que produz uma corrente elétrica, ok? A energia solar fotovoltaica também é utilizada em grandes centrais para gerar energia limpa para milhares de consumidores e também em comércios e indústrias. Vamos falar um pouco das desvantagens desse tipo de energia, da produção, né? Olha, grande consumo de energia para fabricar os painéis solares. A produção ela varia com as condições do tempo, né? Por exemplo, não é produzida energia durante a noite, não tem sol, né? Requer armazenamento eficiente para essa energia, ok? Agora as vantagens: é uma fonte renovável, não é poluente, tem pouca manutenção, os painéis estão cada vez mais eficientes e com custo mais baixo, né? Boa opção, por exemplo, para países tropicais, né? Países mais quentes, né? Requer áreas pouco extensas para ser produzida, ok? Vocês acabaram de ver que é possível produzir energia através da água, do vento e do sol. Mas você sabia que dá para produzir energia a partir da lenha, do bagaço de cana-de-açúcar, da casca do arroz e até de excrementos de animais? Bom, para entendermos um pouco mais sobre esse tipo de energia, esse tipo de fonte de energia, que tal assistirmos um vídeo agora feito pela professora Luciana, que é integrante aqui da equipe EJA da Secretaria de Educação Municipal, né? Essa entrevista foi feita com o professor Dr. Sisu Matsuoka sobre a energia de biomassa da cana-de-açúcar. Vale a pena assistir, preste bem atenção nesse vídeo. Boa noite, eu sou a professora Luciana Longini, sou professora da Rede Municipal de Guarulhos. Atualmente
Sou coordenadora de programas educacionais na Secretaria de Educação, no núcleo pedagógico da EJA. Hoje vamos receber um convidado muito especial, o professor Sisu Matsuoka. O professor é engenheiro agrônomo, tem doutorado em fitotecnia pela Universidade de São Paulo, atuou como professor adjunto na Universidade Federal de São Carlos e hoje está aqui para compartilhar um pouco da sua vasta experiência em agronomia, mais especificamente na produção de biomassa da cana-de-açúcar. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, é um prazer estar aqui contribuindo para o programa Saberes em Casa da EJA. Prazer é nosso, professor. Como vamos falar sobre a energia de biomassa da cana-de-açúcar como fonte energética, explique como surgiu a ideia de utilizar a biomassa como fonte de energia. A biomassa como fonte de energia é considerada pelas pessoas atualmente como se fosse uma ideia nova. Entretanto, longe disso, a biomassa como fonte energética é a primeira e a mais antiga forma de energia que o homem descobriu. Lá, quando milhões e milhões de anos atrás descobriu o fogo, ele percebeu que o fogo podia ser utilizado para cozer os alimentos, inclusive a carne, né, para iluminar e para aquecer no inverno. Além disso, também, naquelas épocas, para espantar os animais selvagens. Depois, agora já no nosso tempo, começou a utilizar a lenha para produzir vapor. E aí o trem a vapor, que foi inventado na Inglaterra, trouxe uma nova revolução na humanidade, e aí o consumo de lenha para produzir vapor nos trens se intensificou. E mais recentemente, então, se descobriu o petróleo, né, e com isso a humanidade deu um grande salto tecnológico. Porém, com a intensificação do uso do petróleo, se percebeu depois que essa forma de energia era uma energia suja, que emitia muito CO2 e outros gases que produzem o efeito estufa. Nossa, muito interessante saber, né, que ela é uma energia aí pioneira, ela deu aí origem a outros tipos de energia, e quando a gente ouve falar parece que ela é muito atual, né, que ela é muito recente, mas ela é bem antiga. Muito interessante essa informação. Quais os fatores que atribuem à energia de biomassa o título de energia renovável? Ela é uma energia limpa? A energia de biomassa é considerada renovável porque justamente ela se renova anualmente, né? Nós plantamos e colhemos, então ela está sendo sempre renovada. E, contudo, ela não é totalmente limpa, porque no processo de produção, desde o campo até a indústria e depois na distribuição, nós consumimos petróleo. Então, que é uma energia suja. Então, no âmbito final, no cômputo final de todo esse ciclo de produção, entretanto, o balanço de carbono é positivo. Por isso é que ela é uma energia limpa, embora não totalmente. Professor, através da cana-de-açúcar conseguimos aí obter o açúcar e também um combustível. Que combustível é esse e como é a produção desse combustível? Sim, a cana-de-açúcar basicamente produz sacarose, né, como o produto das suas fotossíntese, e essa sacarose, então, pode ser fermentada numa destilaria. Então, você extrai o caldo da cana e esse caldo vai para os fermentadores, onde as leveduras
que são a mesma levedura que utilizamos para produzir o pão, a cerveja, produz o gás CO2, libera o gás CO2 e o etanol de outro lado. Interessante, professor. Então, quer dizer que além, né, do açúcar, conseguimos transformar essa cana em etanol, em combustível, e eu ouvi dizer que também conseguimos transformar o bagaço da cana em energia elétrica. Isso é verdade? E se é, como que é o processo de transformação desse bagaço em energia? Sim, o bagaço, quando queimado, obviamente produz a energia térmica, e essa energia térmica é utilizada para transformar a água em vapor, e esse vapor, então, é que vai rodar os geradores que produzem energia elétrica. Então, as usinas e destilarias do Brasil são todas autônomas em energia, porque elas produzem tanto a energia térmica e o vapor que elas precisam na fábrica, como a energia elétrica, que obviamente também precisam, tanto na fábrica como nos laboratórios, na parte administrativa e nas residências em torno da empresa. Nossa, seria muito bom se todas essas usinas, essas indústrias conseguissem também ser autossuficientes, né? E além disso, as usinas produzem excedente de energia elétrica. E esse excedente é que vai para a rede pública e parte, então, do que nós consumimos nas nossas residências vem dessa energia elétrica produzida pelo bagaço da cana. Sim. Professora, nossa última pergunta. Quais são as vantagens e as desvantagens do uso da energia de biomassa, da cana-de-açúcar? Bom, falando primeiramente em desvantagem, vejo apenas uma grande desvantagem, é que você pode ter competição pelo uso da terra, né, por competição com alimentos. Esse é um tema discutido no mundo todo, porque todas as biomassas, não só da cana como qualquer outra, eventualmente pode competir com a produção de alimentos. Não é o caso do Brasil, que tem uma extensão de terra muito grande, então nós produzimos a cana e produzimos os grãos e todos os outros alimentos, né? O Brasil bate recorde após recorde na produção de grãos, que é consumido tanto no Brasil como principalmente é exportado para os outros países. Então, nós não temos aqui ainda essa competição entre produção de biomassa e produção de grãos. Sim. Além disso, então, falando das vantagens, né, nós temos várias vantagens. Não só, primeiramente, porque é uma energia renovável, mais limpa do que o petróleo, mas também porque essas usinas de destilarias distribuídas pelo interior do país levam riqueza a essas cidades todas e fixam o ser humano nessas pequenas cidades do interior, né, e evitando assim a migração para as grandes metrópoles, que é onde nós temos sabidamente os problemas sociais e problemas de desemprego, né, por causa dessa concentração. Além disso, o ar dessas cidades se está tornando mais limpo em comparação ao que era antes, por causa do uso do etanol nos veículos. Sim, é muito interessante saber que nós temos aí vários recursos renováveis, né, limpos, que não agridem aí o nosso meio ambiente, que podem ser utilizados para auxiliar aí na produção de energia, não nos deixando tão dependentes da água e da energia hidrelétrica. Mas é importante ressaltar também a necessidade do zelo, né, do comprometimento em cuidar desses recursos renováveis, para que eles possam aí continuar gerando esses benefícios para todos nós, não é mesmo?
Sim, exatamente. A parte toda de produção dessas energias exige realmente cuidado e atenção, né? Porque o benefício tem que ser maior do que as desvantagens, né? E isso é importante, então, esse cuidado que todos devem ter, os produtores, naturalmente, né? Tem que ter para evitar realmente poluir o ambiente e termos, então, possibilidade de uma vida bem mais saudável. Sim, professor, eu gostaria de agradecê-lo em nome do Departamento de Orientações Educacionais e Pedagógicas, em nome do núcleo da EJA, né, de núcleo pedagógico da EJA, e assim, foi um prazer recebê-lo aqui no programa Saberes em Casa. O prazer foi meu. Boa noite. Boa noite. Que legal, hein? Professor Sisu, nosso muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso programa Saberes em Casa para a EJA do Ciclo 2, ok? Vamos agora para a nossa proposta de atividades, ok? Preste atenção, a energia solar é uma fonte de energia renovável que atua por meio da captação da luz do sol pelos painéis solares fotovoltaicos e transforma em energia elétrica. Então, muito bem, você já deve ter visto esses painéis aí em algumas casas, né? Tem uns retângulozinhos, né? Assim, parece um vidro, parece um plástico que espelha, né? São esses painéis. Dialogue com a sua família, ou se você conhece alguém que possui esses painéis aí perto da sua casa, enfim, se você tem um amigo, abra um diálogo sobre essas possibilidades, né? Quais são as vantagens de usar a energia através desses painéis, né? Aonde é produtivo isso? E também quais são as desvantagens? Registre isso no seu caderno, registre numa folha e compartilhe. Compartilhe com o seu professor, com os seus professores, com o professor de Natureza e Sociedade, com o professor de Ciências, enfim, com o seu professor, ok? Ou com o coordenador da sua escola. E também compartilhe com a gente, eu peço para ele compartilhar essa pesquisa que você vai fazer em #Saberes em Casa EJA. Olha que legal. Compartilhe aqui, peça para o seu professor compartilhar aqui o seu trabalho, para que a gente possa trazer aqui a sua pesquisa, ok? Ela é muito importante para nós. Bom, nós vamos terminando o nosso programa de hoje. Eu quero que todos fiquem bem, se cuidem e até o nosso próximo programa.